Há uma gravidade que a ciência não consegue medir, o peso invisível da alma. Enquanto o mundo busca curas para o corpo, uma bússola interna que aponta para a eternidade é ignorada. Mas uma escuridão se aproxima, um tempo em que apenas a luz do coração poderá servir de guia. Eu, como médico, aprendi sobre a gravidade das coisas. Não apenas a força que nos prende ao chão, mas a importância de um machucado, a seriedade de uma febre. Vejo como um pequeno arranhão, se não for cuidado, pode se tornar um grande problema. E penso que o nosso coração é muito parecido. Às vezes, uma pequena tristeza, uma mentirinha ou um ato de egoísmo parece não ser nada. Deixamos para lá, como quem não quer cuidar de um dodói, e continuamos a brincar. Mas essa pequena ferida na alma, se ignorada, também cresce. Ela se torna uma gravidade silenciosa dentro de nós, um peso que nos impede de correr, de pular, de sentir a verdadeira alegria que Deus planejou para nós. A humanidade inteira parece preferir os remédios doces, que não curam, mas apenas escondem o gosto amargo da verdade. Procuramos religiões que nos digam que está tudo bem, que não precisamos mudar. Assim como um paciente que prefere ouvir que pode comer doces, mesmo sabendo que isso agravará sua doença. A medicina pode consertar um osso quebrado, mas não pode consertar um espírito que se recusa a olhar para o seu Criador. A ciência nos dá um mapa para o corpo, mas de que adianta um mapa se a alma não quer seguir o caminho que leva a Deus? A verdadeira gravidade não está na doença que pode nos levar um dia, mas em viver cada dia longe da única fonte de vida e amor. A única certeza que temos não é o brinquedo novo de amanhã, mas o fim do nosso dia, quando teremos que olhar para dentro. E haverá um tempo em que todas as luzes do mundo, todas as telas e todos os barulhos vão se apagar. Um grande silêncio cairá sobre a terra. Nesse dia, a ciência não terá respostas, e a única luz que existirá será aquela que cultivamos dentro de nós. Será um momento de verdade, onde a única coisa que importará é o estado de nosso coração. Quem cultivou a oração, a bondade e o amor encontrará uma paz imensa. Mas quem viveu distraído, fugindo de si mesmo, sentirá um grande vazio e medo. A pergunta que fica é: estamos cuidando da pequena luz da fé em nosso coração, para que ela brilhe forte quando toda a outra luz se apagar? A oração é como construir uma casinha dentro de nós, um refúgio seguro onde o barulho do mundo não entra. Cada ato de bondade, cada vez que perdoamos um amigo ou dividimos nosso lanche, é um tijolinho que colocamos nessa construção. Muitos pensam que a fé é apenas um sentimento, algo que aparece e desaparece. Mas a fé é uma obra, é a decisão diária de colocar mais um tijolo de amor na parede, mesmo quando estamos cansados ou preferíamos estar brincando. Pois chegará o dia do grande vento, uma ventania que não derrubará casas de madeira, mas abalará tudo aquilo que não foi construído sobre a rocha firme da verdade e da caridade. Nesse dia, a ciência, com todos os seus mapas e ferramentas, se tornará um barco de papel em meio à tempestade. O único porto seguro será essa fortaleza interior que erguemos pacientemente. Os portões que se abrirão não trarão monstros de fora, mas libertarão as pequenas sombras que alimentamos por dentro, o egoísmo, a inveja, a raiva. Elas se tornarão gigantes no silêncio, e o desespero de encará-las será a verdadeira provação. Quem não aprendeu a conversar com Deus na calmaria não reconhecerá sua voz no meio do caos. O socorro não virá de uma ambulância, mas do estado de graça, da paz de quem sabe que sua casinha interna foi bem construída. A pergunta final, a mais grave de todas, não é se o mundo vai acabar, mas como nosso mundo interior estará quando o Senhor bater à nossa porta. Ele encontrará uma morada acolhedora, cheia de luz e calor, pronta para recebê-lo? Ou encontrará apenas escombros de boas intenções e um jardim de desculpas onde a fé nunca floresceu? O retorno do Mestre é a única certeza, e a questão que ecoa na eternidade é se, ao chegar, ele ainda encontrará fé sobre a terra ou apenas a lembrança de um amor que foi trocado por distrações passageiras. Eu vejo a gravidade todos os dias, não apenas nos monitores que apitam ao lado de um leito, mas no olhar de quem desiste. Há uma gravidade silenciosa que se acumula como poeira sobre os móveis de uma casa abandonada. Começa com uma pequena mentira.
um perdão que não damos, um ato de amor que adiamos. Cada uma dessas coisas parece leve, insignificante, mas juntas elas ganham peso. Elas criam uma força que nos puxa para baixo, para longe da luz. A verdadeira doença da alma é essa, a acomodação com o peso. Nós nos acostumamos a carregar essa carga, justificamos seu peso com as dificuldades da vida, culpamos os outros, dizemos que amanhã seremos mais leves. Agimos como um capitão que vê uma pequena rachadura no casco do navio e decide consertá-la depois da tempestade, sem perceber que a tempestade já começou dentro do próprio barco. A medicina pode consertar o corpo, mas não pode aliviar um coração pesado pelas escolhas que fez. A ciência pode mapear o universo, mas não pode mostrar o caminho de volta para um espírito que se perdeu na própria escuridão. Chegará um tempo de silêncio absoluto, não o silêncio da paz, mas o silêncio de quando todas as respostas do mundo se esgotam. Nesse momento, a única física que importará será a espiritual. Almas leves subirão, enquanto almas pesadas permanecerão presas pela gravidade de sua própria negligência. Não haverá demônios externos para nos atormentar. O peso de uma vida inteira de oportunidades perdidas será o nosso próprio abismo. A questão mais grave, portanto, não é se teremos um médico ao nosso lado no fim, mas se teremos um coração leve o suficiente para encontrar o médico das almas. Pois, na hora do juízo final, a balança não pesará nossos bens ou conhecimentos, mas apenas o amor que demos e o peso que escolhemos carregar. Seu like dá o play no próximo vídeo e sua inscrição garante seu lugar na primeira fila. Clique nos dois